Obrigada. Tá. Bom dia a todos. Há alguma observação com relação à ata da sessão anterior? Ficou faltando o nome do servidor Carlos Henrique, Excelência. Eu pedi para que, tomei a liberdade de pedir para que a secretária anotasse Tá as certo. homenagens que eu fiz. Mais alguma observação? Não? Então, aprovada a ata. Bom, nós temos um processo que é o recurso eleitoral 8366. Ele é da relatoria do Dr. Mauro Ribas. Com processo é a palavra. Se permitir, posso fazer a leitura da emenda? Como outros julgados dessa corte, refere-se à prestação de contas, a diferença é um valor ínfimo, e com parecer do Ministério Público Federal Eleitoral no apoio, a emenda ficaria no seguinte sentido: recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo a vereador, eleições 2012, gastos eleitorais contraídos após as eleições, valor irrisório, princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovação com ressalvas. De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Resolução TSE 23376/2012, só é permitido aos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. No entanto, se os recursos arrecadados estão devidamente identificados e as impropriedades apontadas são de pequena monta e não comprometem a regularidade das contas, deve-se aprovar com ressalvas as contas prestadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, o valor contraído após as eleições, R$ 30, permite a aprovação das contas com ressalvas, porque, além de ser um valor irrisório, não ultrapassa 1,15% do montante de recursos movimentados pelo recorrente, recurso provido. Aí ficaria a aprovação para aprovar com ressalvas as contas do candidato. Alguma divergência? Não, Excelência. Esse costume de aprovar com ressalva, no passado, caiu em uma passagem muito exitosa do ministro Marco Aurélio perante o Tribunal Superior Eleitoral. Logo em seguida ao ministro Veloso, onde o TSE teria vaticinado que contas não mais seriam aprovadas com ressalva. Eu prefiro votar pela aprovação das contas, observando que os vícios formais apresentados são inconsistentes, mas deixo de fazer a ressalva, senão no conteúdo da articulação do voto, para que não fique parecendo que o tribunal reconhece irregularidades, mas formalmente afasta essas irregularidades. Eu acredito que esse tratamento pode ficar no próprio conteúdo do voto sem constar do dispositivo. Eu voto pela aprovação. Havendo questão de falta de potencialidade, enfim. Mas é minha posição momentânea. Se a coisa for funcionar nessa linha, eu não vejo problema nenhum. Eu também, esse detalhe com ressalvas, até por uma situação... Isso é alguma coisa que alguém faz um dia e depois os outros começam todos a seguir. Então, pega uma jurisprudência antiga e vê que tem lá com ressalvas, aí fala, não, há um detalhe interessante. Porque as ressalvas ficam no tratamento da matéria, no conteúdo, e não merece, no dispositivo, ficar essas ressalvas frisadas. Eu penso que apenas no trato da matéria. Há um detalhe interessante. Voto pela aprovação. Presidente, há um detalhe interessante que aqui é R$ 30, mas o percentual é 1,15%. Se nós colocarmos amanhã depois de 100 mil, R$ 1 milhão, esse 1,15% acaba tendo uma proporção de valores relativamente grande. Foi uma das coisas até que eu me atentei aqui. Mas estava seguindo uma linha, não lembro se foi no processo do João Lindo que inaugurou, né? Mas não vejo problema nenhum em fazer essa modificação. Aí nós podemos, se a corte seguir esse posicionamento. Eu acho que com ressalvas é porque não está certo. Agora a lei permite que seja pequenos erros de pequena monta sejam passáveis, mas está errado. Então eu aprovaria com ressalva porque está errado. Agora a lei permite que um erro de pequena monta seja aceito. Entendo que deveria ser aceito com ressalvas. Eu continuo
nessa linha de com ressalvas aqui, respeitando a posição de Vossa Excelência. Então vou acolher individual, já que tem. Doutor Ribamar? Um esclarecimento, porque foi influído pela Lei 12.034 de 2009. A própria lei fala em aprovação com ressalvas quando verificadas falhas que não comprometem a regularidade. Seriam falhas, não falhas graves, seriam falhas só de irregularidades, não crimes, né, por assim dizer. Ilícitos de pequena monta seria Isso, excelência. indício pequenininho. Com devido respeito, o posicionamento do eminente desembargador Marco, ele é anterior à lei e posterior ao posicionamento que o eminente juiz Mauro Ribas mencionou. A lei veio justamente para suprir essa lacuna. Você pode ver que é uma lei recente. E, com a devida vênia, se Vossa Excelência me permitir, já votar, eu apenas a título de acompanhar o texto da lei, porque o posicionamento do eminente desembargador Marco foi consentâneo com a mudança de composição do TSE. E nesse sentido, Vossa Excelência está coberto. Mas a lei a legislação veio e modificou, justamente para suprir essa lacuna, que estava sendo suprida pela jurisprudência. Então, em observância à legislação, é que eu acompanho o voto do eminente relator com a devida vênia do eminente desembargador. Mas a legislação não diz que a ressalva deve ser feita no dispositivo. A ressalva é feita no tratamento da matéria, na análise. Perfeitamente. As contas são aprovadas, não são reprovadas. Doutor Lauro, Mas é apenas uma questão formal. com o relator? Doutor Valdemar? Não ligou, não. Então, senhora presidente, sobre acerca da matéria, eu tenho um posicionamento bem firme sobre essa questão. Eu concordo com o desembargador Marco, e eu também vejo com preocupação quando se aprova, mesmo com ressalvas, quando se diz pequena monta. Eu imagino a prestação de contas, ou ela está correta ou está incorreta. O que poderia haver é um eventual erro de ordem formal. No caso ali, R$30, às vezes juntou uma nota por outra, um erro de cálculo lá na contabilidade. Isso é um erro formal que é passado. Inclusive, essa expressão ela é utilizada pelo Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto da União. E aqui na Corte há alguns precedentes que, pelo fato do valor ser pequeno, às vezes se aprovam. Eu ressalvo meu ponto de vista entendendo que eventual aplicação do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade a fim de não desconsiderar aquele erro de pequena monta seria na eventual sanção por conta da prestação de contas não correta. Mas se o órgão responsável pela apuração verificou o erro, ela não pode ser aprovada, ao meu ver, né? E no caso aqui, o doutor Mauro ele não explicitou o erro, mas eu acredito que ele possa se enquadrar nessa terminologia. É um cheque que foi pago posterior à prestação de contas, ele alega, né? Que só foi fornecido a anexação das contas. Até que a data aqui, acho que é 31 de outubro. Ele tinha dado um cheque, foi colocado como pré-datado pela empresa e só emitiu a nota fiscal posterior a isso. A alegação foi feita. Eu também reservando então para eventual análise e aprofundamento aí da questão, por hora eu acompanho o relator aprovando com ressalvas. Bom, então, o doutor João Lindo já se manifestou, então ficou aprovado por maioria apenas essa divergênciazinha do desembargador Marco, que fica anotada. Eu acho que ela não altera o existe. resultado, né? É só um adendozinho, né? Então, não tendo mais... Tem mais algum processo em mesa? Não, né? Não tendo mais processo, está encerrado. E eu queria agradecer, né? E dizer da minha alegria de estar aqui com os senhores e começar... Obrigado por terem deixado a pauta leve. Né? E a minha alegria de estar aqui com os senhores. E espero que esses 2 anos sejam... assim, também chegar aqui e encontrar todo mundo com essa cara boa, alegre, isso é muito bom. Esse é verdadeiro.
É o país aqui de hoje. Final da Copa Confederaciones. Brasil descamisa a Espanha com uma contundente vitória. 2 tantos de Fred e 1 de Neymar acabam com o conjunto de Del Bosque, que terminou com 1 menos e Ramos falou. Pênalti. Estás aqui gravado na história da seleção espanhola, né? A Fúria. A Fúria saiu cabisbaixa do Maracanã. Calma. Pode tirar tudo.